A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Nós retornamos agora com a Escola Bíblica de forma online. Nós estávamos realizando esses estudos em forma de pequeno grupo através da plataforma do Google Meet. Mas devido a várias novas configurações da vida de vários irmãos, nós voltamos agora a transmitir pelo YouTube. Então você vai pegar aí no meio da aula 13, então não estranhe, porque as outras aulas foram realizadas então no pequeno grupo, numa plataforma diferente. Agora nós estaremos transmitindo aqui a partir dessa aula, então estamos aí já na metade para o final do livro de Atos, então estamos na aula número 13. Mas se você tiver o desejo de conhecer o material e de ter esse material que nós estamos estudando, só entrar em contato através do nosso chat que a gente disponibiliza para você todas as outras aulas, todos os slides anteriores para consulta. E também gostaríamos de deixar aqui um agradecimento para você que nos assiste depois, né, dessa transmissão que vai ser realizada toda quinta-feira às 20 horas, que era o horário que nós entrávamos na plataforma e fazíamos os nossos estudos de forma de pequeno grupo. Então agora estaremos aí na estreia, no nosso chat, você pode entrar, perguntar, fazer suas perguntas, e aí nós estaremos respondendo nas próximas aulas, então, as questões. Então, siga-nos, entre conosco, participe, é um prazer ter você conosco. Que Deus abençoe, ilumine e abra o nosso entendimento para mais essa aula. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de amor, nós te rendemos graças por esse momento, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Dá-nos, ó Deus, a capacidade de compreender, de entender, que o nosso coração nesse momento seja terra fértil para aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos e rendemos graças no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então agora nós damos continuidade ao nosso estudo do livro de Atos, depois de ficar aí parado essas 2 semanas, né, para agradecer, para orar, para pedir a Deus para abençoar os 118 anos da nossa denominação, a IPI do Brasil. Agora nós seguimos com os nossos estudos, mas agora não mais na plataforma do Google Meet, mas aqui no YouTube. Então, a nossa aula de número 13, a leitura correspondente aí então de Atos 16, 6 até o 17, 34. A gente vê que Atos 16, 6 marca o início então da segunda viagem missionária de Paulo. Diz assim, né? E passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então, a grande notícia aqui é que a partir de então a semente do Evangelho de Jesus Cristo foi lançada pela primeira vez em solo europeu. Embora naquela época não houvesse a divisão entre Europa e Ásia que nós temos na atual geografia, nós vemos que iniciou-se aí um importante movimento na história da igreja, porque a Europa agora foi a base principal ao avanço missionário para outras partes do mundo conhecido de então. 3 estratégicas províncias romanas foram alcançadas durante essa expedição missionária. E, curiosamente, as suas capitais receberam epístolas do apóstolo Paulo, né, Tessalônica, Corinto e Éfeso. Embora essa lição mencione outras cidades, é importante a gente dizer aqui. Então, nós temos aí aquele tradicional mapinha que vocês sabem que eu sempre falo, para mim tem que ter mapa, para a gente ver como é que as coisas são direcionadas. Então, em cada episódio dos textos que nós iremos estudar, há uma preciosa lição também para a igreja ainda hoje. Então, vamos começar aí. Atos 16, do 6 ao 10, vai falar então o apelo do homem da Macedônia. A região, então, frígio-gálata é a região da Frígia, dentro da província da Galáxia. Então, geograficamente, a estratégia de Paulo aqui ela estava correta, pois ele queria evangelizar as cidades próximas, mas por 2 vezes eles foram impedidos pelo próprio Espírito Santo. O mesmo Espírito que o revestiu de poder para testemunhar até os confins da terra, não permitiu que chegassem aonde eles planejavam. Eles queriam ir num lugar, mas Deus diz não. Porque o propósito de Deus era outro. Então, alguém estava clamando por ajuda do outro lado do mar. Então, a gente vê que Atos 16, 10 diz, passa a Macedônia e ajuda-nos, né? Significa atravessa o mar
e ajuda-nos. A visão ou sonho, algumas pessoas dizem, né, que Paulo teve no porto de Troade sobre o mar Egeu, confirma o propósito de Deus da seara em alcançar novas regiões. Nós vemos que a Macedônia, então, era uma província romana situada ao norte da Grécia, várias vezes visitadas e mencionadas por Paulo. Se a gente for contar aí ao todo, são 19 ocorrências só no Novo Testamento. Então, a gente tem aí um mapinha para variar, né? Esse mapa é atual, mas para a gente ter uma noção aí de como que era e como funcionava, né? Atual hoje, né? Região então da Macedônia, mas o antigo reino e a antiga então província aqui já dominado pelo Império Romano. Então, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Aqui a gente tem uma informação muito importante. Pela primeira vez no livro de Atos, Lucas menciona a si mesmo na narrativa, ele se inclui na narrativa. Ao colocar o verbo na primeira pessoa do plural, nós, ele então se inclui e revela que ele estava com Paulo nessa famosa viagem à Europa. Mas ele não parou por aqui, pois os textos, então nós, né, como são chamados por alguns estudiosos do Novo Testamento, aparece em vários outros lugares de Atos, né? Então aí tem uma menção depois se você quiser consultar os capítulos e versículos. E no final da vida de Paulo, Paulo relata para Timóteo, somente Lucas está comigo, então deixa entender aí que Lucas é o companheiro de Paulo. E aí vamos lá então, primeira missão em Filipos, dos versículos 11 a 40 então do livro, do capítulo 16, é um trecho grande, a missão em Filipos. 3 conversões aí recebem destaques nesse trecho, nessa cidade. Lídia, a jovem possessa e o carcereiro. Essa diversidade confirma aí o alcance do Evangelho de Jesus Cristo, que deve ser pregado a toda criatura. Então, a igreja em Filipos, ela teve muita influência no ministério de Paulo, além de contar com uma localização estratégica. Aí eu coloquei um mapinha para vocês verem, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa via Ignátia, mas ela era uma via muito importante que ligava a Ásia até Roma. Então Filipe estava no meio dessa via, então era uma cidade movimentada. Então os membros dessa igreja também tinham uma influência social e econômica razoável, a gente vai falar um pouco sobre isso também. E por isso o apóstolo se refere a ele sempre com muita gratidão, com muito amor. A gente sabe que os filipenses sempre sustentaram o ministério de Paulo, sempre fortaleceram Paulo. Então a gente sabe que existe uma afinidade, um amor muito grande, né? Você pode ver isso na carta de Paulo aos Filipenses, particularmente a minha preferida, de Paulo. Então vamos lá, primeira conversão de Lídia. É interessante a gente visualizar, nós estamos agora no mundo, então no mundo grego. Então, uma reunião de oração com um grupo de mulheres assentadas à beira de um rio. Em Filipe não existia sinagoga. Esse é o cenário onde então uma comerciante chamada Lídia teve o privilégio de ouvir o evangelho. Sabe-se pouco, provavelmente entende-se que ela seja uma pessoa viúva, porque não fala do esposo. No entanto, na Macedônia, as mulheres elas tinham muito mais liberdade de realizar atividades econômicas, de negociar. Então a gente está num mundo um pouquinho diferente daquele judaico. O texto diz pra gente que o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então o sentido aqui de abrir a mente de alguém para despertar nessa pessoa o desejo de entender o que o outro está falando. Em outras palavras, é o Senhor que levou o coração de Lídia para junto das palavras de Paulo. Então Lídia e toda a sua casa foram batizados, o que reforça que ela era o líder da casa. Ela quem ditava as regras, porque geralmente quando o líder da casa era batizado, ou ele seguia uma religião, toda a sua casa, e filhos, empregados, também seguiam. Então deixa entender aí que Lídia era uma pessoa extremamente influente. Particularmente para mim, ela foi a primeira presbítera aí de Filipe, mas isso aí é conversa para outra, discussão para outro tempo. Vamos lá então, a jovem adivinhadora. Novamente a gente vê que Paulo e os seus amigos estavam aí se dirigindo a um lugar de oração, provavelmente outro lugar, né? A caminho a gente vê que uma jovem lhe saiu ao encontro.
E há duas informações importantes sobre essa jovem. A primeira é que ela era possessa de um espírito adivinhador. O texto grego diz que tinha um espírito adivinhador e a NVI traduziu tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. A palavra adivinhador é a tradução de Piton, que na mitologia grega era uma cobra que vigiava o templo de Apolo e o oráculo de Delfos no Monte Parnasso. O oráculo nesse tempo predizia o futuro baseado na água ondulante, no suspiro das folhas do vento. Então, por isso que essa ideia. Então, pensava-se que Apolo se encarnava então na cobra e inspirava as pitonisas, suas devotas, dando-lhe clarividência. Então, Lucas não se deixa levar por essas superstições, entendendo que a jovem escrava era possessa de um espírito mau, como afirma John Stott. A segunda informação que nós temos é que ela dava grande lucro aos seus senhores. Então, há muito tempo que as pessoas pagam caro então para ter seu futuro revelado, não é de hoje. E por isso a libertação dessa jovem trouxe prejuízo aos seus proprietários. E aí a gente sabe que Paulo e Silas, eles acabam com a esperança de lucro então dos senhores da jovem adivinhadora. E a partir daí os nossos missionários foram agarrados, arrastados, maltratados, açoitados e presos. Porém, três fatos aconteceram na prisão. Primeiro, oração e louvor na prisão. Somente um coração cheio do Espírito Santo consegue cantar em meio a tanto sofrimento. Como Stott comentou, não eram gemidos, eram hinos o que saía da boca deles. Então, em vez de amaldiçoar os homens, eles louvavam a Deus naquele momento. Depois, a gente tem um terremoto na prisão. Então, o socorro do céu vem em forma de terremoto na terra. Normalmente, um terremoto é muito rápido, né? E como começa o versículo, de repente, o fato foi tão sobrenatural que o texto bíblico afirma que abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Não foi uma catástrofe, mas uma verdadeira intervenção divina. Foi um livramento do Senhor. E terceiro, temos aí então um carcereiro em desespero. Por quê? Porque o carcereiro ele era responsável pela segurança dos presos. Então o carcereiro viu-se aí em sérios apuros, porque se um preso fugisse, a sua vida seria exigida no lugar do fugitivo. Então o suicídio livraria ele da vergonha, da angústia, mas no entanto não salvaria a sua alma. Mas ao perguntar, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Nós vemos que o carcereiro sabia que aqueles homens pregavam um caminho de salvação, pregavam algo diferente. Então, a resposta que ele ouviu passou a ser uma frase bíblica aí que é muito citada por pregadores do evangelho a decorrer de séculos, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O carcereiro atende a resposta, é batizado com os da sua casa e pela graça de Deus tudo terminou em comunhão, alegria, boa refeição, né? Paulo e Silas têm os seus ferimentos abertos e quando voltam lá que recebem o aval para saírem da prisão, aí Paulo fala, não, mas eu sou cidadão romano, né? Então ele exige desculpas e aí também é algo que vale a pena a gente estudar depois separado, porque Paulo fez isso, mas não agora. O fato é que o que nós temos aí em Filipe, uma comerciante de roupas finas, uma jovem escrava e um carcereiro são transformados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Quanta diferença social e cultural entre essas três vidas, se nós olharmos. As pessoas de uma cidade não são diferentes dessas. E o Evangelho que você tem que pregar também tem o mesmo poder, não mudou. Então, alcança todas as camadas da sociedade. Então, é um convite para nós fazer isso, pregar o Evangelho, falar do Evangelho de Jesus para as pessoas. E aí, vamos lá, nós temos aí no terceiro ponto, então, da nossa lição, a missão em Tessalônica e Bereia. Então, a Tessalônica aí é uma distância entre Filipos de cerca de 160 quilômetros, viajando pela via Ignátia, então, em direção a sudoeste. Tessalônica já é uma cidade portuária, era a capital da Macedônia. Então, a missão de Paulo nessa cidade dura apenas 3 semanas, conforme afirma o texto. E ele foi à sinagoga de judeus para evangelizá-los e a sua estratégia aí teve um duplo caminho.
Primeiro, a gente vê o diálogo acerca das escrituras, o termo arrasaou, que é traduzido de dialegomai, de onde vem a nossa palavra diálogo, era assim que Jesus conversava com os judeus, usando as escrituras, né? Arrazoando, dialogando. Então o próprio Jesus disse a esses judeus, examinai as escrituras. E aí nós vemos então, Jesus é o Cristo. Será que as escrituras realmente anunciam o Messias que sofre, que morre e ressuscita? Né? As escrituras testificam de Jesus Cristo. Então o evangelho anunciado por Paulo em Tessalônica é o Cristo crucificado, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Então nós temos aqui judeus e gregos que foram persuadidos pela pregação de Paulo na sinagoga, como afirma o versículo 4 do capítulo 17, mas outros judeus foram movidos então pela inveja, pela perseguição, e aí começa uma nova perseguição e Paulo e Silas tiveram que sair da cidade mais uma vez. E aí eles vão para Bereia, então a gente vê que Bereia já fica a 70 quilômetros a oeste de Tessalônica. A cidade estava fora da rota do tráfego, então estava fora da Via Ignátia, um pouquinho mais para baixo aí, num local mais tranquilo, mais seguro para os nossos missionários. E o texto diz que os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, né? O termo nobre aí, no grego eugenes, quer dizer bem-nascido, de família nobre. Então, a cultura promove a educação e o respeito. Então, os bereanos receberam a palavra com toda avidez, mas esse entusiasmo não significa ausência de exame crítico das escrituras. Para ver se as coisas eram de fato assim, então eles pegavam as escrituras e começavam a folhear, a comparar, a estudar. Então, como Paulo e Silas diziam, e isso era feito todos os dias. Como resultado, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então, novamente veio a perseguição, mas Silas e Timóteo continuaram em Bereia, enquanto Paulo viajou 300 quilômetros e chegou até Atenas. Então, a missão em Atenas. Então, a passagem de Paulo por Atenas precisaria de uma lição inteira. Bastante tempo. Todavia, a gente pode usar um esboço proposto por John Stott e resumir esse fabuloso episódio em 5 verbos, que é o que nós vamos fazer hoje. Primeiro, o que Paulo viu em Atenas. Paulo viu uma cidade mergulhada em idolatria. A expressão idolatria reinante usada no texto significa literalmente debaixo de ídolos. O que Paulo viu foi uma verdadeira floresta de imagens, vamos pensar dessa forma. Existiam imagens de todos os deuses possíveis. E não eram feitas apenas de pedra e de bronze, mas de ouro, prata, marfim, mármore, pedras preciosas, confeccionadas então pelos melhores escultores gregos. Mas eram imagens, que representavam os deuses gregos. E aí, segundo, o que Paulo sentiu então? O texto afirma que o seu espírito se revoltava. O termo para revolta foi usado no grego clássico para um ataque epilético, aquela ideia de você não ter controle. E isso nos mostra que ainda que não fosse isso que Paulo estava tendo, não era um ataque epilético no sentido literal, mas no sentido de indignação, de um nível assim extremamente elevado. Então, na verdade, Paulo sentiu aí o que Deus sente em relação à idolatria, uma revolta, um sentimento assim de não acredito no que eu estou vendo. E aí o que Paulo fez então? É muito importante isso, Ele começa a pregar na sinagoga, na praça, e ele manteve o diálogo com os filósofos. Ele respeitou aquilo e o lugar onde ele estava, ele não saiu chutando os ídolos, as imagens, não. Isso nos ensina que a nossa atitude diante da idolatria não deve ser apenas negativa, no sentido de reprovar, mas também positiva e construtiva, de pregar, e eu diria mais de respeito pela outra pessoa. Então, e no momento oportuno a gente prega, e Paulo teve um momento oportuno aqui, então ao pregar para esses 3 grupos diferentes, então Paulo prega aí para os religiosos na sinagoga, para os cidadãos comuns na praça
E para os filósofos intelectuais, a gente não pode deixar de admirar a habilidade de Paulo para pregar a todos, né? Como escreveu John Stott, Cristo deseja mentes humildes, mas não reprimidas, né? Paulo extremamente habilidoso. E aí, afinal, o que Paulo disse então? Aproveitando o altar do Deus desconhecido, Paulo soube ler a cultura, o lugar onde ele estava, pescar ali as oportunidades de diálogo, de vínculo, para poder o quê? Anunciar a palavra. Paulo anuncia o único Deus verdadeiro. E ao fazer assim, ele não apenas condena a idolatria grega, como ele apresenta 5 fatos acerca de Deus. Ele vai dizer que Deus é o criador do universo, que Deus é o mantenedor da vida, que Deus é o governador de todas as nações, que Deus é pai dos seres humanos e que Deus é juiz do mundo. Ou seja, não existia nenhum outro Deus sobre o céu ou sobre a terra equivalente ou que pudesse ser equiparado ao Deus verdadeiro. E aí, por fim, como Paulo nos desafia, então? O discurso de Paulo no Areópago revela que o evangelho é maior do que o que a gente pensa, muito maior. Mostra como a Bíblia toca em vários assuntos da vida do ser humano e de Deus. O desafio é que o nosso evangelho seja tão abrangente, tão autêntico quanto o que o apóstolo pregou. Que não seja apenas de boca, mas que seja de ação, mas também que seja de conhecimento bíblico. E é para isso que a gente estuda e a gente senta e ouve a palavra do Senhor. Então, para a gente concluir esse estudo, esse trecho então de Atos dos Apóstolos, né, nós tivemos aí uma viagem longa, mas muito enriquecedora para a nossa vida cristã. Né? A nossa prática missionária, e esse tem sido o foco da nossa comunidade nesse mês de agosto e setembro. Nós vemos aí que a Missão Europa trouxe alguns modelos, trouxe também experiências que ainda hoje são aplicáveis. E muitas cidades e situações no país em que a gente vive têm os seus correspondentes, com certeza. E é o que a gente vai ver a semana que vem. A gente vai falar um pouquinho sobre as cidades e como Paulo prega o evangelho nessas cidades. E aí a gente tem o desafio de seguir o exemplo de Paulo. De pregar. E eu quero convidar você no próximo domingo, às 10 horas da manhã, a estar conosco no nosso encontro presencial na Avenida São Carlos, 2495. Esse encontro que também é transmitido online pelo nosso canal no Facebook e depois disponibilizado aqui no YouTube também para participar. Mas se você já tomou sua vacina, nós estamos seguindo todos os protocolos sanitários. Então, se você puder, esteja presencialmente conosco. Obrigada e até o próximo estudo. Na próxima quinta, às 8 horas da noite, eu espero por você.